Olá, pessoal, boa tarde. Está começando um webinar do Finsiders, portal especializado no ecossistema de fintechs. Virou referência aí em um ano, empreendedorismo aí do jornalismo, né? Eu estou aqui com três pessoas muito experientes para a gente discutir um assunto muito quente no mercado, né? Que é a experiência do cliente B2B, né? Como que os serviços financeiros precisam ser oferecidos aí para as empresas, né? A gente está acompanhando vários movimentos aí no mercado, né? A competição, na verdade, no setor financeiro está cada vez mais aquecida e o público-alvo aí de empresas, o B2B, está bastante na mira aí dos serviços financeiros, das instituições financeiras, bancos digitais, fintechs e empresas de tecnologia também. Eu estou aqui com três convidados muito especiais, Rogério Stallone, sócio da área de crédito corporativo, né, do BTG Pactual, co-head do BTG Mais Business, Breno Guelman, head e executivo do Banco BS2, vou pedir para eles se apresentarem já já, e o Paulo do Nascimento, diretor para a América Latina da Fenergo. Três convidados especiais para a gente falar aí de como melhorar a experiência do cliente B2B. Eu vou pedir para eles se apresentarem, vou colocá-los aqui no streaming, né? Começando aí pelo Breno e pelo Stallone, coloquei aí os dois, mas vamos lá, Breno, pedir para você se apresentar rapidamente. No ao vivo é assim, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai lidando aí com os percalços da tecnologia. Obrigado aí pelo seu tempo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos aí que estão nos escutando aí nesse final de tarde. É um prazer enorme estar aqui. Como falei, meu nome é Breno, eu sou head do segmento de empresas aqui do Banco PS2 e, novamente, gostaria de agradecer o convite do Finsiders para estar aqui dentro desse painel e poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência desse mundo PME. Vou pedir para o Paulo agora se apresentar, Paulo do Nascimento da Fenergo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Breno, Rogério e todos aí da audiência. Como o Danilo disse, eu sou Paulo Nascimento, eu sou o diretor América Latina da Fenergo, baseado aqui na Flórida, e agradeço aí o convite para participar desse webinar e ter essa conversa aí com esses expoentes aí do setor financeiro, como o Rogério e o Breno, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Agora, bom, boa tarde. Boa tarde, Danilo e a turma da Finsiders, obrigado mais uma vez pela oportunidade, acho que é um prazer grande estar aqui discutindo esse assunto tão interessante aí com a plateia, com o Paulo da Fenergo, o Breno aqui do BS2, acho que é um assunto tão importante para a economia do Brasil, tão em voga no momento, então para a gente é um prazer aí estar participando desse bate-papo, falando aí essa horinha aí com vocês. Muito bom. Obrigado aí aos três e agradeço a quem está acompanhando também, né, pelo LinkedIn, a gente está transmitindo aí esse evento. Quem quiser fazer perguntas por lá, pode mandar para a gente coloca aí para os convidados. Eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte, assim, a gente tem visto aí um avanço, né, dos bancos digitais, das fintechs, no B2B. Quais são as diferenças de níveis de complexidade para atender o cliente B2B em relação a atender o cliente B2C, com serviços financeiros? O que vocês veem aí? Se o Breno e o Stallone quiserem começar, e depois o Paulo complementa. Bom, posso começar aqui. Eu acho, assim, basicamente, são universos, apesar de sempre estarmos falando com pessoas, são universos completamente diferentes, né? Então, assim, quando a gente trata de soluções financeiras para pessoas, a gente está lidando principalmente numa solução 1 para 1, que a gente chama, né? Então, tratando diretamente com uma pessoa. Claro que ela tem fases de vida diferentes, né? Então, ela pode estar no início de vida ou num estágio mais avançado, mas a gente sempre está tratando com essa mesma pessoa. Quando a gente olha para o universo de empresas, né, a gente lida com uma complexidade um pouco maior. Então, uma empresa, ela não é constituída de uma única pessoa, ela é constituída de várias pessoas, elas podem ter funções diferentes dentro do negócio, e isso tem que estar bem refletido dentro da instituição financeira. Assim como a gente lida com empresas em diferentes estágios, né? Então, a gente vê, da mesma forma, essa necessidade do banco entender muito bem qual é o momento dessa empresa e oferecer tanto os produtos certos quanto a jornada adequada
que faça com que ele consiga resolver os seus problemas dentro das nossas instituições, tá? O tema é super importante, a pergunta é super apropriada. A gente teve uma pesquisa feita recentemente aqui no Brasil entre empresários do segmento de PMEs, e alguns chegavam a gastar mais de 90% do tempo deles fazendo a gestão financeira das empresas. Então, ou seja, geralmente é um engenheiro, teve uma belíssima ideia, montou uma indústria, é uma pessoa que é boa de vendas e montou um varejo, um comércio, e hoje ele está fazendo tudo o que ele não queria. Então, ele, ao invés de ele estar gastando o tempo dele em vendas, ao invés de ele estar gastando o tempo dele desenvolvendo um bom produto, hoje ele está gastando quase que 90% do tempo dele, geralmente é o dono ou o diretor financeiro, fazendo a gestão financeira. Então, de novo, aqui no banco, já o segmento corporate já tem há muitos anos, mais de quase 3 anos para cá, quando a gente montou esse banco digital voltado para PMEs, o intuito foi justamente esse, facilitar a vida desse empreendedor, ou seja, que ele perca menos tempo fazendo essa gestão financeira, que normalmente é super importante, mas não é um tema que ele gosta tanto, e gastar mais tempo efetivamente no core business da empresa, desenvolvendo produto, melhorando vendas. Então, acho que sempre foi o nosso intuito, desde que montamos esse banco digital aí há pouco menos de 3 anos. Bom, como os dois já disseram muito bem, são universos muito distintos, e eu acho que existe aí realmente umas diferenças muito, muito claras, a começar pela quantidade da informação, seja dados e documentos, até pela natureza do cliente, e a estrutura e complexidade dessas entidades, empresas, comparadas com o indivíduo. E isso até é fluxo, isso até é reflexo do próprio processo regulatório, que para as empresas é muito mais complexo. E existe também o fato das necessidades e as demandas dos produtos são muito diferentes, né? São diferenciados. Como o Breno comentou, é adequado à idade da empresa, ao momento que ela vive. Acho que existe uma grande oportunidade, uma grande necessidade de bundling de solutions, ou seja, de vocês combinarem as soluções para atenderem às necessidades que uma empresa... É basicamente assim, uma empresa ela não quer um produto, ela quer uma solução para os problemas financeiros dela. Isso passa por uma combinação de vários produtos. E outro fato importante é a complexidade do onboarding. Agravada aí pelo todos os requerimentos regulatórios, o PLD, né, a lavagem de dinheiro, o KYC, e principalmente pela alta quantidade de informação e documentos envolvidos, com base nessa complexidade das entidades que a gente já mencionou aqui. Então, isso faz também o onboarding ser bastante mais complexo nesse caso. O Paulo tocou num ponto, vocês tocaram num ponto muito importante, né? Assim, a gente está falando de experiência do cliente, mas ter experiência do cliente em paralelo a você ter segurança, você ter conformidade regulatória, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco da experiência, e eu acho que o Breno e o Stallone podem comentar que tipos de ações que vocês têm adotado para manter uma boa experiência do cliente, né? Seja no BTG Mais Business, seja no BS2. Quer começar, Stallone? Fica à vontade. Eu acho que, como o Paulo muito bem disse, você tem quase que, eu não vou dizer uma eterna fricção aqui entre você, de alguma forma, facilitar a vida do cliente, você ter uma flexibilidade maior, uma agilidade maior, e, por outro lado, você tem que cumprir os requisitos básicos aí de compliance, de conhecer o seu cliente, de proteção à lavagem de dinheiro, etc. O que a gente tem feito no banco é se apoiado muito em ferramentas digitais para fazer isso. Então, coisas que antigamente você tinha que enviar uma papelada, ir numa agência, esse tipo de coisa. Hoje você tem ferramentas de upload digital, você tem reconhecimento facial. Então, assim, o que a gente tenta é, obviamente, tudo que é obrigatório, tudo que é necessário, você tem que cumprir. Mas o que a gente acredita é que você consegue fazer todos esses requisitos legais, obrigatórios, e de prevenção à fraude, prevenção à segurança, mas, mesmo assim, trazendo uma experiência mais digital, uma experiência com menos fricção, uma experiência mais flexível para o cliente. Não é fácil, assim, envolve um gasto muito grande em TI, montar portal, montar app, montar web, mas eu acho que a gente tem conseguido hoje já fazer isso, mas realmente o grande desafio é você fazer tudo isso sem abrir mão de todos os requisitos básicos de segurança, compliance, conhecimento do cliente e proteção à lavagem de dinheiro. Eu acho que a gente tem sido feliz até então, mas é realmente um dos grandes desafios,
que a gente tem, justa ainda mais para a empresa, né? Porque uma pessoa física, como o Breno falou, uma relação 1 para 1. Na empresa, você tem, às vezes, uma escala, N procuradores para assinar um documento. Não é a documentação de uma pessoa, é a documentação da empresa, estatuto social, a procuração. Você tem uma cascata de aprovação, alçadas. Então, se o desafio para a pessoa física, que é uma relação 1 para 1, já é difícil, em empresas é mais difícil ainda. Mas eu acho que a vida, a evolução nunca foi tão grande quanto a que a gente vem acompanhando, não só aqui no banco, mas o mercado em geral, para essas empresas. Mas, sem dúvida, a jornada ainda é muito grande pela frente. Sem dúvida. Complementando o que o Rogério falou, né, assim, é sempre uma tríade muito interessante, né, que é a parte regulatória, o conforto do compliance e a experiência do cliente. Então, a gente sempre está olhando para esses 3 pilares. Aqui no banco, a gente trabalha muito em conjunto, né, então, com essas áreas, para poder gerar a experiência correta e atender as necessidades, tanto do regulador quanto do nosso time aqui, do nosso time de compliance, né. Então, assim, mas olhando assim um pouco o passado, a gente já vê uma evolução da parte regulatória muito significativa, né? A gente vem desse histórico aí da famosa conta regulada pela Circular 2025, aí depois a gente passa para 4753, isso aí facilitou muito a entrada de players no mundo digital, e traz também um conforto, porque hoje não existe só a fonte, não é o que a pessoa vai escrever lá como endereço, não necessariamente é a melhor forma de confirmação de onde ela realmente está situada e fazendo as movimentações, né? Então, eu acho que esse olhar, ele é diário, né? A gente tem que evoluir sempre, não dá para parar, mas a gente está sempre buscando as soluções tecnológicas adequadas aí para melhorar essa jornada para o cliente e fazer com que o banco se adapte à vida dele. Então, ele tem que se adaptar ao nosso banco. Já que você falou de tecnologia, né, Breno, assim, eu queria passar para o Paulo, né, assim, qual que é a importância da tecnologia? Claro que tem muita importância, né, hoje em dia, e acho que a pandemia a gente está cansado de saber que acelerou, né, a busca por soluções digitais. Como que a tecnologia ajuda, né, porque hoje a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais dados, inclusive sobre as empresas, né, como a tecnologia ajuda nisso, né, ajuda nesse controle, ajuda nessa gestão do cliente, né, de realmente na jornada, né, do cliente ao longo da história das empresas, né, que eu acho que esse é o grande ativo que as empresas têm, né, as instituições financeiras, inclusive, né, o cliente, o dado do cliente, né, não é nem o cliente, o dado do cliente. Muito bem, eu acho que você colocou muito bem, Danilo, e o Rogério e o Breno já fizeram uma exposição aí basicamente perfeita, mas eu só gostaria de acrescentar que, assim, eu vejo um grande desafio hoje para os bancos em que eles têm que prover uma autossuficiente para o cliente com as tecnologias apropriadas, que o Rogério e o Breno já mencionaram, mas principalmente mantendo o engajamento do cliente. Que o cliente possa continuar engajado, entendendo o valor que a instituição agrega no seu negócio e que esse é o valor que a diferencia do mercado. E como é que ele endereça esse desafio? Como é que ele resolve esse desafio? Basicamente, através de uso de tecnologia apropriada. O uso de tecnologia que já está disponível hoje, que é usada pelos principais players mundialmente, e são tecnologias aí que permitem você reduzir o tempo do onboarding, reduzir essa fricção toda no processo, você reduzir o número de interações com clientes, mas principalmente mantendo ele totalmente engajado e com uma visão total do processo, onde ele possa digitalmente estar engajado, entender o que está acontecendo, em que passo que está o onboarding dele, que ele possa visualizar isso omnichannel, que ele saber necessariamente aonde está o processo dele, qual seria o próximo passo, que ações são necessárias por parte desse cliente, que ele possa fazer todas essas ações digitalmente, que acabe aquela história que ele tenha que ficar ligando para o gerente do banco, que estado que está o meu processo, quando que vai ser aprovado, onde ele está, o que está acontecendo. Isso hoje você não precisa mais, ele tem como gerenciar todo esse processo através aí de tecnologia que gerem workflows, né, jornadas digitais, específicas para cada tipo de onboarding, para cada caso. Então, basicamente, o uso da tecnologia vai ajudar realmente a gerenciar isso muito bem. E o Danilo tocou num ponto que a gente vai falar muito aqui hoje à tarde ainda, que é a quantidade de dados e informações. O business em si do B2B,
traz uma quantidade de dados muito grande, uma quantidade de documentos necessários muito grandes. Quando você olha sobre o aspecto regulatório, é muito mais complexo ainda, porque para você poder fazer o onboarding de uma nova empresa, você tem que, dependendo da complexidade da empresa, se ela tem várias filiais, várias subsidiárias, você tem que fazer uma análise, levantar dados da empresa, de todas as subsidiárias, você tem que levantar dados dos executivos da empresa, dos executivos da subsidiária, e mais uma documentação de todo esse ecossistema. Então, a hora que você tem milhares de clientes, essa é uma quantidade de dados e de documentos muito grande. Você tem que ter um sistema que gerencie isso muito bem. Porque, e sejam processos automatizados, né, para que você não perca muito tempo e perca ineficiência. Agora sim. Você tocou num ponto importante. Você quer falar, Stallone? Pode ir. Não, eu queria, pegando esse ponto, inclusive, do Paulo, né, a gente tenta dividir sempre a jornada aqui em dois, né? Essa questão dos dados são super importantes, e falar um pouquinho primeiro, separar. Você tem a parte do banco que a gente chama aqui o transacional. O que é? Pagamento, contas a pagar, contas a receber, abrir conta, renovar procurações, gestão de impostos, tributos. Então, esse lado todo, que aí, antigamente, a empresa tinha que fazer um borderô, levar um borderô de pagamentos para o banco checava no estatuto social, no contrato social, quem que tinha procuração para assinar aquele documento, aí você tinha que ter uma procuração, que você tinha que renovar de tempos em tempos, levava no cartório. Você tinha a vida do cara, o empreendedor era quase um herói, e só o que ele tinha que fazer para começar, para fazer uma TED, um pagamento, era já uma pilha de documentos, que era isso aí, contrato social, estatuto, procuração, borderô, assinatura de todo mundo, e para fazer meia dúzia de pagamentos. Hoje você consegue fazer isso num app, claro, você tem que fazer um upload de documentos, mas não tem mais necessidade de você ir na agência, você descontar, você consegue fazer tudo com app, com portal, coisas que antigamente você levava dias para fazer. Então acho que nessa parte transacional, eu acho que a gente já evoluiu muito, claro, acho que a jornada ainda é grande de evolução, mas eu acho que a gente já evoluiu e grande parte dessa evolução feita nos últimos anos. E eu vejo o outro lado aqui, que é os outros 50%, que é a parte do crédito. E eu vejo que a gente está evoluindo, mas acho que a evolução nos próximos anos vai ser ainda mais brutal. Então, como você falou, você tem a questão do o Open Bank, que virou Open Finance, quer dizer, hoje você vai ter uma quantidade de dados para serem analisados pelas áreas de crédito dos bancos, uma transparência, a forma que essa informação vai fluir sem fricção. Eu acho que vai ser uma revolução na parte aí de concessão de crédito, de renovação de crédito, de aumento de limites. Então, eu estou bem esperançoso, eu acho, na minha opinião, eu acho que a parte do transacional foi que evoluiu muito. Pega o próprio Pix, que o nosso sistema de pagamentos do Brasil já era um dos mais avançados do mundo, a gente botou o Pix hoje, que é um negócio assim, de fazer inveja a praticamente todos os países do mundo. Então, acho que é uma belíssima evolução. Então, eu vejo o seguinte, acho que nos últimos anos a gente já evoluiu muito no transacional. E eu sou esperançoso que nos próximos anos, dado essas enormes iniciativas que a gente tem visto nessa área de informação, é que eu acho que a próxima evolução vai ser no lado de você usar esses dados, essas informações, na concessão, na análise, renovação e aumento de limite para crédito. É um pouco o que a gente acredita aqui. Você me permite, Danilo, rapidinho, se você me permite adicionar aqui também, né? Acho que dentro disso que a gente está conversando, é importante a gente compartilhar um case aqui que acontece aqui dentro do BS2, que traz uma experiência incrível para o cliente, né? Então, hoje a gente tem uma parceria com o Contabilizei, né, que hoje é o maior escritório de contabilidade online do Brasil, onde ele faz o processo de abertura da empresa, ou seja, ele captura todas as informações necessárias para poder registrar essa empresa na junta comercial, elabora o contrato social da empresa, e nesse momento de posse dessa documentação, ele consegue, e com o consentimento do cliente, ele consegue enviar esses dados automaticamente para o banco, para o BS2, através das nossas APIs, e fazer com que o cliente não tenha que digitar nenhum campo para poder ter o processo de abertura de conta com a gente, né? Então, a gente reduziu aquela jornada que vai da abertura da empresa, a abertura da conta, que antigamente demorava um mês, né, vamos falar assim, né, até nos bancos, vamos falar nos bancos tradicionais, aí eu já passei por essa experiência, para coisa de horas, né? Então, ele tem a empresa aberta e tem a conta aberta imediatamente. Isso é uma coisa que, assim, no passado, um passado bem recente, menos de 2 anos atrás, isso era algo inimaginável.
Então, acho que esse como o Stallone falou, esse é um processo de evolução constante, mas a gente já conseguiu realizar cases aqui que valorizam muito aí essa questão do tempo do empreendedor. O Stallone, você deu esse exemplo da Contabilizei, eu acho que é um bom exemplo, né? Assim, outras instituições também têm feito parcerias, a gente vai falar um pouco ainda sobre parcerias, né? A importância desse tema, né? De parcerias, colaboração, né? O Stallone falou do Open Finance, eu queria entender, assim, a gente fala muito do Open Finance hoje, no Open Bank na prática, mas a evolução dele, Open Finance, para a pessoa física. Como levar isso para a pessoa física, como levar, de fato, os benefícios do Open Finance para a pessoa física. E para a PJ, né, para a empresa em si, como que vocês veem e que tipos de ações que vocês têm feito para, de fato, aproveitar isso, né, para o cliente conseguir aproveitar, o cliente PJ de vocês? Eu acho que, assim, o Open Banking, o Open Finance, como quiser chamar aqui no Brasil, né, eu acho que é um aspecto evolutivo, um caminho sem volta. Né? Então, assim, a empresa em si, né, ela já tem, pelo passado dela, a questão de ter conta em várias instituições. Então, assim, isso aí ajuda muito a gente poder prover uma solução unificada para o cliente, né, de trazer toda essa visibilidade para um ambiente único. Assim como capturar essas informações, nós somos bancos recentes nesse segmento, ter acesso a informações transacionais de uma história mais longa dele, utilizar isso, inclusive, a favor do cliente. Né? Então, acho que essa é um pouco da pega. Além disso, assim, só para fechar, a gente vê também essa parte de confirmação de dados. Né? Então, uma vertical muito interessante utilizada na Europa do Open Bank é essa parte de confirmação de informação entre instituições. E acho que isso aí, na hora que ele for bem trabalhado aqui no Brasil, a gente poderia usar essa relação conjunta das instituições financeiras para poder ter uma confirmação melhor das empresas, dos representantes. Então, eu vejo muito isso aí dentro do nosso universo. Tá? Também eu sou bem esperançoso, né? Porque, principalmente para esse universo de PMEs, né? Porque você pega as grandes empresas, a gente que olha corporate como um todo, você tem a grande empresa, ele vai ter uma área de RI, ela vai publicar seus relatórios trimestralmente, você consegue, qualquer analista aqui consegue ter essa informação de maneira muito fácil, de maneira muito rápida. Então, acho que a grande empresa hoje já não tem uma preocupação, uma dificuldade em tomar crédito. Quem tem dificuldade também são as PMEs, que provavelmente não vai ter um balanço auditado por uma Big Four, não vai ter uma área de RI estruturada, não vai ter um site onde publique seus balanços. Então, não tenho dúvida que o Open Finance vai democratizar esse acesso à informação. De alguma forma, vai empoderar esse pequeno, esse médio empreendedor. O banco vai ter, obviamente, o nível de informação vai ser muito maior e você vai conseguir fazer um crédito muito mais assertivo. Então, eu acho que essa medida, sem dúvida nenhuma, é essa junto com todas as outras. Você tem a implantação da registradora de cartão de crédito, que está aí desde junho, está sofrendo aí alguns percalços no meio do caminho, mas eu não tenho dúvida que é outra inovação que veio para ficar. Você vai ter lá a parte da CLIN de registro de duplicatas também, que vai ser um instrumento importantíssimo para as PMEs financiarem, fazendo esse desconto, e você tendo o histórico ali da adimplência ou de inadimplência, recorrência. Então, acho que, como eu falei, acho que tem uma série de mudanças vindo aí que vão permitir que o crédito que os bancos consigam fazer um crédito mais assertivo, com inadimplência mais baixa, chegando na empresa que é o seu público-alvo de uma maneira mais fácil, mais rápida, com menor custo, e não tenho dúvida, inadimplência mais baixa, isso vai se traduzir no menor custo de crédito. Então, acho que estou bem esperançoso, vendo tudo que tem saído, acho que a agenda óbvia, é grande, acho que são projetos grandes, mas eu acho que sim, não tenho dúvida que nos próximos anos aí, acho que vai ter uma revolução, e eu vejo que quem está dando crédito vai ter muito mais informação para prestar um crédito melhor, e o bom pagador, a pessoa que precisa do crédito, que é correto, etc., vai estar recebendo um crédito em condições e custos muito mais competitivos. Então, eu sou otimista aí nesse sentido. São muitas pautas regulatórias ao mesmo tempo, né? Isso que é incrível, assim, é um pouco...
assim, surpreendente, mas ao mesmo tempo muito benéfico para o mercado, né? Porque a gente está vivendo um momento assim de grande transformação do setor, né? Você citou o caso das duplicatas, mas entrou em junho o registro de recebíveis de cartão, que é outra que está rolando, embora tenha aí as questões que não vem ao caso agora para a gente falar, mas está em vigor, né? Enfim, o Open Bank caminhando, o Pix com um sucesso que já está aí em um ano, né? Alcançou um volume incrível, né? De 4 trilhões de reais, né? Falando dessa questão da digitalização, né? Tem uma pergunta aqui do Odair Mufato, que ele coloca aí na tela, olha aí. Eu vou passar essa pergunta para o Paulo e aí depois eu giro a roda para vocês colocarem seus comentários também. Ele pergunta ali, né, em quanto tempo vocês acreditam que a digitalização da PJ pode alcançar a da pessoa física, respeitando a regulação e desafios de segurança? Bom, eu acredito que a gente está muito próximo, Danilo e o Odair. Eu acho que, em termos de tecnologia, hoje a gente tem a tecnologia para isso. Então, o que se precisaria seria a tecnologia que gerasse as jornadas que o Breno já mencionou, as jornadas adequadas a cada processo de onboarding, seja de um novo cliente ou seja de um novo produto, que essas jornadas geradas levassem em conta os processos regulatórios que têm que ser cumpridos para fazer o onboarding dessa nova empresa ou desse novo produto para essa empresa de uma forma automatizada, inteligente, que você automatize todos os processos possíveis, a todas as conexões com provedores de dados, conexões aí com provedores de screening, que você possa fazer aí uma série de análises. Eu acho que a gente está muito próximo de ter esse processo praticamente pronto. Eu acho que o calcanhar hoje está em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, você vai ter que... Hoje você tem integração, você tem aí Equifax, você tem Quad, Experian, todos prevêem, o próprio SERPRO, um serviço de informação muito bom. Mas em alguns casos você vai ter que fazer integração com as câmaras de comércio, com a JUSESP e com outras. Então, por exemplo, se você quiser integrar uma empresa da Amazônia ou do Nordeste, nem sempre as câmaras de comércio onde elas estão registradas vai ter API para conectar com os sistemas de tecnologia. Então, eu acho que esse hoje é o calcanhar que eu consigo ver. O resto, existem tecnologias para se digitalizar totalmente o processo, fazer ele totalmente automatizado, totalmente digitalizado, eficiente operacionalmente, porque assim, existe uma coisa, eu vou abordar aqui rapidamente, mas que é muito importante. A gente está falando bastante do onboarding, mas não do aspecto regulatório, o onboarding é importante, mas a manutenção do cliente talvez seja até mais importante, porque essa manutenção do cliente, que sobre o processo regulatório para as empresas é complexa, e se você não a fizer corretamente, ou tiver erros humanos por causa do processo manual, isso pode resultar em multas numa série de coisas. Então, hoje existe tecnologia para você fazer o que se chama a mediação do KYC. O que seria isso? Vamos supor a famosa 3978, que é a norma do ano passado do Banco Central, que regula aí todos os processos de PLD no Brasil. Vamos supor que o governo faça uma mudança nessa norma o mês que vem. Essa norma vai alterar os seus processos que você já fez o onboarding. E você tem que manter esses clientes, trazer eles de volta ao compliance. Então, se você não tem uma tecnologia que é inteligente para isso, você vai fazer esse processo manualmente. Você vai ter que entender como é que a norma altera cada um desses processos, qual a implicação dela para cada um dos seus clientes. Vamos supor que a norma afete 10% da sua base de cliente a mudança. Se você tiver milhares de clientes, isso vão ser um número muito grande de clientes para você fazer isso manualmente. Então, se você tem uma tecnologia, que essa tecnologia possa analisar essa mudança que foi feita, automaticamente gerar jornadas para você corrigir o que precisa corrigir no onboard, na manutenção do cliente, para se adequar de novo à mudança feita na norma, é o que fazendo, então, o KYC, remediar o KYC, aí você realmente é eficiente operacionalmente e a digitalização do processo está completa. Finalizando, o nosso grande ponto, o grande calcanhar de Aquiles, em alguns casos, está só em obter conexão com os provedores de informações, aí, com as juntas comerciais locais. Eu queria ficar ainda na pergunta do Odair, eu acho que vocês podem explorar um pouco mais, aí, Stallone e Breno, essa questão da evolução, né, da digitalização da PJ, né?
em quanto tempo vocês acham que pode chegar? Eu sei que ninguém é futurólogo aí, né? Mas se vocês quiserem arriscar aí um pouco dessa evolução e das perspectivas. Eu acho Fala, Breno, desculpa. Não, eu acho que também concordo com o Paulo, não demora muito, né? A gente vê soluções. O que acontece na pessoa jurídica especificamente é uma falta de padronização de dados relevantes, né? Então, quando você tem uma questão de uma cláusula de administração, de alguma coisa nesse sentido, que você tem que ter alguma certa interpretação, no caso humana hoje, né? Assim, é isso que torna o processo, às vezes, um pouquinho mais longo que o da pessoa física. Mas a gente já vê ferramentas que estão auxiliando nesse processo. A gente recentemente adquiriu uma empresa de Israel, né, que tem tecnologia em Israel, e, consequentemente, trouxe algumas ferramentas que já são muito utilizadas lá de interpretação de texto, nesse sentido, que ajudam muito, né, na solução dessa dor, desse processo, na estruturação desses dados que não vêm estruturados da forma como a gente realmente gostaria aqui para ter um processo mais fluido. E só complementando de novo também, concordo com ambos, eu acho que é um processo que no curto prazo, acho que chutar aqui será algo como 1 ou 2 anos, eu acho que os dois vão estar bem semelhantes, mas é claro que o PJ é sempre mais complexo, né? Voltando àquela questão, você abre uma conta PF, você passou lá um documento de identidade, uma CNH, você vai ser aquela pessoa pelo resto da sua vida. Uma procuração da empresa, ela vence de ano a ano. Você tem alçadas dentro das procurações das empresas, então não é só uma questão, né, de compliance, onboard, know your client. Então, se de repente você fez uma operação de crédito, um valor acima do que aquela pessoa tinha alçada para assinar, no futuro você pode vir até algum problema de crédito. Então, acho que a PJ, a jornada de PJ vai ser sempre mais complexa que a de PF. Você tem elementos que a tornam mais complexa. Mas eu acho que em termos de experiência para o cliente, eu imagino que no prazo aí de entre 1 e 2 anos, eu acho que ela vai estar muito, muito parecida, apesar dela ser sempre um pouco mais trabalhosa e complexa, dada a particularidade do segmento. Falando de um assunto aí que a gente já tocou, mas é tão importante quanto a experiência do cliente, é a questão das regulamentações, né? A gente tocou um pouquinho nisso, né? Esse aumento de complexidade, né, que tem ocorrido com as regulamentações, isso tem algum impacto na experiência, né? Na verdade, para manter o compliance dos clientes B2B, né? Como que isso afeta questões de auditoria, de compliance? Como que vocês veem isso, Zé? Não, afeta diretamente, né? A gente vê, além dos bancos tentarem melhorar, né, descomplicar essa questão aí regulatória, o regulador está sempre tentando complicar, trazer o que ele, no ponto de vista dele, é mais segurança para o processo, né? Eu acho que o exemplo claro disso é essa mudança de interpretação do PIX, né, que aí atingiu muitas pessoas físicas, mas trouxe uma interpretação para um tipo de PJ, né, que é o empresário individual. Então, isso aí trouxe um nível de complexidade, né, uma necessidade de adaptação muito rápida para os bancos, e, assim, isso aí até, às vezes, acaba pesando um pouco aí as outras prioridades que a gente tem, né. Então, assim, a gente está sempre tentando se adaptar o mais rápido possível, gerar esse conforto, e para poder seguir com o nosso roadmap aqui. E complementando também, como eu falei, acho que não só tem as questões regulamentares, mas tem toda essa questão creditícia, né? Muitas vezes até internamente aqui a gente tem normas, procedimentos, inclusive mais rígidos que aquele que o regulador nos obriga, justamente por essa questão que eu falei, por não só a parte transacional, mas também risco, seja risco de crédito, seja risco operacional. Então, o grande desafio é você continuar da porta para dentro, rígido nos controles, mantendo a solidez do sistema, com todos os controles adequados, mas da porta para fora o cliente vê ferramentas ágeis, flexíveis e prestando uma boa experiência. Então, acho que esse é que é o grande desafio. Da porta para dentro, controles fortes. E da porta para fora, flexibilidade, agilidade e um ótimo serviço para o cliente, entendeu? Acho que é um pouco o que a gente tem tentado implementar aqui. Com menos fricção, né? Que é uma das palavras aí que eu tenho ouvido cada vez mais aí, né? Palavras experiência do cliente, menos fricção,
conseguindo aí manter essa jornada, né, do cliente cada vez mais fluida, né? Eu queria passar para um tema que, assim, ninguém faz as coisas sozinho, né? Eu acho que esse tema de colaboração no mercado financeiro tem crescido bastante. Eu queria entender como que isso se encaixa no contexto do B2B, né, de atender empresas. Como que vocês têm aproveitado as parcerias, que tipos de parcerias vocês têm feito? Eu acho que, assim, dentro do universo PJ, né, assim, se a gente olhar para trás um pouco, você tinha os bancos que funcionavam da mesma forma para qualquer tipo de cliente, e você tinha, lá do outro lado, as empresas. Nesse meio do caminho, surgiram várias ferramentas que fazem essa ligação, né? Então, eu acho que isso aí é uma dinâmica que funcionou até o passado, e eu acho que agora entra esse novo momento aí dos bancos digitais, que realmente tem o desafio de fazer essa adaptação ao que o cliente quer, né? Então, são exemplos muito simples. Então, o cliente boleto para o cliente é boleto, mas pode ser que o cliente venda de forma parcelada, de forma recorrente, de forma individual. Então, toda essa questão, ela é muito necessária. E isso ainda ligado às ferramentas do dia a dia dessa empresa, né? Então, vamos falar que a parte transacional, ela é uma parte do processo de venda de um cliente, prestação de um serviço. Então, quando ele começa na prestação, ele passa pela emissão de nota, depois recebimento, possibilidade de crédito em cima disso. Então, você acompanhar toda essa demanda, está integrado nas ferramentas que utilizam, que fazem parte desse processo, só gera ganho para o cliente, que é o que o Rogério comentou no início, né? E a gente tem esse valor aqui dentro do banco também, que é valorizar o tempo do empreendedor para ele poder fazer a rotina operacional, crescer o negócio dele e não ter que gastar tempo fazendo toda essa parte do processo meramente burocrática. A gente, pegando o ponto também, a gente tem feito N parcerias aqui com empresas adquirentes, subadquirentes, conciliadoras, pagamentos de tributos, Bank as a Service. A gente tem várias soluções hoje internas no banco também, mas além disso também a gente tem várias parcerias com várias empresas. De novo, o que a gente acredita aqui, a gente quer ser bom aí nos produtos bancários, tanto crédito como transacionais, e fazer ótimas parcerias com empresas que provejam serviços complementares e tem uma integração muito grande. E acaba que isso tudo, e fazer isso sem fricção para o cliente, pegando a palavra aí da moda, que o cliente, ele tem acho que o Paulo falou isso, o cliente tem um problema, ele quer uma solução, ele não quer saber se ele tem que entrar no teu sistema, no sistema do outro, no internet banking, ele tem que pagar a conta, ele tem que conciliar seus pagamentos, ele emitiu os boletos das contas a receber, tem que conciliar o contas, é isso que ele tem que fazer, entendeu? Então, o que a gente acredita é que você tem que ter a jornada mais fluida possível, mais simples possível, e aí você vai ter que ter conectividade, APIs, você vai ter que fazer parcerias com empresas que estejam dentro dessa jornada. Então, acho que a ideia é essa, que o cliente ele está resolvendo o problema dele, ele não sabe se é com banco, se é com fornecedor A, com parceiro B, o C. Você tem que resolver o problema do cliente, é o que a gente acredita. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do público, eu vou passar para o Paulo. Essa essa daí mesmo. O pessoal está afinado aqui. A pergunta do Aguinaldo. Ele pergunta, né, qual que é o principal desafio a ser enfrentado aí com a abertura, imagino que ele esteja falando de Open Banking, né, sob o ponto de vista operacional, tático e estratégico. Agora a bola está contigo, Paulo. Aí depois, se eles quiserem complementar também. Deixa eu amutar aqui. Bom, eu vejo que os bancos têm hoje ele tem que resolver um tripé de desafios, que é melhorar a experiência digital do cliente, aumentar a sua eficiência operacional e, ao mesmo tempo, estar totalmente compliance. Então, eu acho que ele tem um grande desafio aí pela frente em fazer isso. Estão fazendo muito bem, eu acho que eles estão realmente no caminho certo. Aí no Brasil a gente vê realmente as coisas indo muito bem, as parcerias com as fintechs estão acontecendo, e eu acho que essas parcerias são fundamentais, porque elas trazem uma série de tecnologias novas que se somam ao que os bancos têm, aos conhecimentos, e vão ajudar eles realmente a entender as necessidades todas do cliente, como é que você vai poder dar a melhor experiência desse cliente em todo o relacionamento dele, não só no onboarding inicial, mas no onboarding de novos produtos, depois de estar compliance.
A gente falou aqui muito de parte regulatória, a tendência, no meu ponto de vista, é que só complique, que só fique mais apertado. Por quê? Porque a gente tem visto com a pandemia um aumento de casos de fraude, aumento de casos de lavagem de dinheiro. Então, isso realmente só vai apertar. Eu participei de um seminário com um grupo de israelenses que eles trabalham para o Mossad e eles fazem todo o monitoramento do tráfico de financiamento de terrorismo. E eles colocaram muito claramente que existem 8 grandes rotas no mundo que fazem financiamento do terrorismo. 5 dessas rotas passam pelo Brasil. Então, eu acredito que os governos internacionais vão apertar cada vez mais o Banco Central para que aperte as normas de lavagem de dinheiro. Então, eu acho que a tendência é que isso realmente vai complicar isso, e a solução para isso, no meu ponto de vista, é tecnologia. Existe tecnologia para isso hoje, tecnologia que ajude os bancos nesse processo a criar as jornadas digitais adequadas a cada caso, porque cada empresa é diferente da outra. Então, o seu processo de onboarding vai ser diferente. Você tem uma constituição de empresa, uma é mais complexa do que a outra. Então, toda análise de dados e documentos vai ser mais complexa ou menos complexa. Então, você tem que ter gerar uma jornada específica para aquele cliente, naquele caso, e fazer tudo de uma maneira digital, dando ao cliente uma grande experiência de ver o que está acontecendo. Um caso, assim, que eu acho que esses 2 bancos já estão resolvendo bem, mas até pouco tempo atrás, no passado, antes da Fenergo, eu ajudei um amigo a fazer um projeto na Colômbia. Foi muito bem sucedido. Aí ele foi resolver o pagamento, ser pago pela empresa da Colômbia. Aí ele foi abrir uma conta de câmbio num grande banco brasileiro. Levou a ele 60 dias para conseguir abrir essa conta, levou a ele mandar os mesmos documentos várias vezes, ou seja, não existia um gerenciamento do documento para que o cliente não fique remandando o documento. Ele mandava documento por WhatsApp. Olha só a segurança onde estava. Então, isso eu estava falando de um grande banco. Então, esse tipo de coisa, isso vai acabar sumindo, porque ou você ou você usa a tecnologia para resolver isso, ou os seus competidores vão fazer. Então, eu acredito muito na tecnologia, eu acho que a tecnologia avançou demais, eu acho que o Brasil está num momento fantástico de tecnologia, eu posso comparar bem, morando aqui há 22 anos, o mercado financeiro brasileiro é top, o que a gente viu acontecer, acho que o Banco Central faz um trabalho fantástico aí no Brasil. O que a gente viu acontecer na área de pagamentos, principalmente, o Pix já é uma realidade, fez 1 ano essa semana. Aqui nos Estados Unidos, eles já estão falando de uma versão americana do Pix, que é o FedNow. E isso está previsto para 2023. Ou seja, nós já vamos ter 3 anos de Pix e quando a gente inaugurar o Pix daqui. Então, ou seja, o mercado brasileiro está num momento muito legal, muito bom, muito favorável, e eu acho que cada vez mais a tecnologia vai ajudar a gente a melhorar e dar um serviço melhor para as nossas empresas. Você tocou num ponto importante que eu ia perguntar para vocês, assim, que é para onde caminha, né, a inovação em serviços financeiros para empresas, né? E aí a gente pode falar principalmente PMEs, né, pequenas e médias empresas. Como que vocês veem o futuro? Que tendências que vocês apontam aí para inovação em serviços financeiros para esse público? Se me permite, acho que eu até falaria num senso aqui até um pouco mais amplo, né? Você pega o que a gente viu aí na pandemia, hoje você tem empresas aí de plataforma de e-commerce, por exemplo, que conseguem fazer com uma PME ela possa ter condições de competir quase de igual para igual com uma gigante do varejo. Ela bota um site, um e-commerce no ar em pouquíssimos dias e que não fica a dever nada a um site de uma grande varejista. Você tem plataformas hoje de logística também que entregam com a mesma qualidade, com a mesma rapidez, com a mesma agilidade de entrega que só era possível no passado. As grandes companhias, uma pequena e média consegue entregar da mesma forma. Você imagina esses aplicativos todos de entrega, de delivery, de restaurante, o que fizeram na crise, quer dizer, eram basicamente um setor que ficaria quase com vendas a zero na pandemia, se não fosse toda essa plataforma tecnológica. Então, a gente fala muito sempre de serviços financeiros, mas você tem outros serviços acoplados a isso que, de novo, dão condições de que uma PME possa competir quase que de igual para igual com os grandes. É isso que a gente precisa, né? Não só a parte de serviços financeiros, mas ele precisa se alavancar, ele precisa ter uma logística boa, ele precisa ter uma forma de vender boa também, uma forma de receber. Então, acho que o que a gente tem visto é que cada nova empresa dessa de tecnologia, cada aplicativo, cada plataforma, cada um parceiro desse que surge,
vem suprir uma lacuna, vem suprir uma dor que uma PME tenha. Então, eu, de novo, sou otimista vendo os próximos anos. Eu acho que cada vez mais a competitividade dessa turma vai aumentar, o nível de serviço vai aumentar, a forma dela poder competir de igual para igual vai aumentar. Então, acho que, de novo, não me prenderia só a serviços financeiros, mas acho que suportes tecnológicos em geral, apoiando as PMEs. Acho que isso é bem importante e, de alguma forma, criar um ecossistema em cima disso, né? Então, você tem a logística, você tem a venda, tem o financeiro, você tem a parte de tributos, você tem a parte de gestão de pessoal também, que a gente não falou também, mas que é super importante, é um tema também super delicado para PMEs. Então, o que a gente tem visto são várias empresas, vários parceiros, alguns, inclusive, já são unicórnios, chegando justamente para suprir essa lacuna. Eu vou ser o teu as a service da PME, vou ser o teu e-commerce as a service, vou ser o teu logística as a service. Eu acho que isso é bem importante. E hoje a gente viu, né, um caso, né, assim, um caso que envolve aí essa integração cada vez maior, né? A gente fala muito de marketplace mais bank, mas também ERP mais bank. Acho que as fronteiras vão diminuindo, né, Breno? Assim, como que você vê essa... Sem dúvida alguma. Assim, mesmo ainda tendo muito espaço para a gente melhorar a jornada do cliente que acessa realmente o app ou a página do banco, né? Eu acho que a questão de serviços financeiros está muito ligado à integração, a estar onde o cliente gostaria que ele estivesse, né? Então, vamos falar assim, eu cito um exemplo, eu sou um restaurante. Onde que eu gasto meu dia a dia, assim, principalmente quando eu estou atuando nessa parte de delivery? Estou lá no back-office de um desses players de delivery e tudo mais. Então, por que não ter toda essa jornada que eu preciso realizar lá dentro, né? Então, acho que talvez seja um caminho sem volta, né? Então, até posso citar um exemplo aqui, que é mais uma derivada aí da nossa parceria com a Contabilizei, que a gente criou um projeto aqui que chama Sua Empresa no Piloto Automático, né? Então, basicamente, ele tem lá todas as vendas da empresa, calcula os impostos e manda essa guia de imposto para o banco para ser pago automaticamente, né? Então, o cliente ele já tem a previsão dele lá de quanto ele tem que pagar e já deixa isso todo pré-autorizado e vem aqui e isso já é executado. Então, são esses os momentos. Então, eu sou um profissional autônomo que eu quero trabalhar, não quero ficar pagando conta de PIS, COFINS e imposto de renda. Então, deixa isso aí que a gente vai fazer de forma correta, vai fazer de forma automatizada e vai poupar tempo para ele. Então, assim, eu acho que o caminho, assim, a questão de inovação que a gente tem aí para o futuro é realmente levar a jornada financeira aonde o cliente, seja ele PF ou PJ, estiver, tá? Você quer complementar, Paulo, sobre a questão da inovação? Sim. Eu acho que o trabalho que está sendo feito aí hoje pelos bancos, aí, principalmente no Brasil, eu acompanho bem isso, eu acho que é fantástico. Eu acho que houve uma total mudança de paradigma de uns 3 anos atrás, e que foi a pandemia acelerou essa quebra de paradigma, que é deixar de ver as fintechs como um competidor para ser um colaborador, trazer novas soluções que, como eles bem disseram, possa estar mais próximo do cliente, melhorar a experiência dele, prover as soluções que ele precisa na hora que ele precisa. Então, com isso surgiram novas modalidades de empréstimos, soluções bundle para o cliente, pagamentos digitais evoluindo. Então, eu acho que isso realmente é muito visível. O investimento nessa área é algo assim absurdo, que analisa os valores envolvidos, é um negócio fantástico. Brasil e México, principalmente, estão realmente bastante acima disso. E você vê os bancos rapidamente construindo o seu ecossistema aí de fintechs, investindo nessas fintechs, criando hubs para fomentar essas fintechs. O próprio BTG tem o seu, e eu acho que esse é o caminho, porque é aquela história, né? A união faz a força, é um jargão, mas eu acho que se você juntar os aspectos positivos e fortes de várias empresas menores, você vai atender melhor o seu cliente e vai ser mais competitivo. E isso, no final, é o que realmente conta. E se eu puder finalizar aqui falando das tendências de evolução, de tecnologia, eu vejo, sim, 5 grandes tendências. Uma é o crescimento dos ativos digitais e a integração desse no ecossistema tradicional do sistema financeiro. A outra, a aceleração do Open Banking, do Digital Only Banking.
e mais uma vez, o Brasil está muito bem posicionado, assim como em pagamentos no Pix, no Open Bank, o Brasil está virando referência. A evolução do ambiente regulatório, como eu mencionei, cada vez mais fraudes, cada vez mais vai haver um aperto regulatório que vai gerar mais investimento crescente nesse mercado de RegTech, e tecnologias avançadas aí como Artificial Intelligence, Machine Learning, robóticas vão reformatar o mercado financeiro. E por último, acho que um crescente investimento em ASG e principalmente em estratégias de inclusão financeira. Então, esse é o caminho que eu vejo aí para um futuro próximo. Muito bom, você falou de inclusão, né? Assim, eu queria entender, assim, saber um pouco da experiência aí do BTG e do BS2, e eu já fiz acho que essa pergunta para o Stallone também. Por que PMEs são a bola da vez aí? Eu acho que a gente tem visto cada vez mais movimentos, né? Por que são a bola da vez? Assim, é porque, de fato, é um mercado gigantesco? É porque agora os bancos digitais, as fintechs, acordaram que existem aí as PMEs? Como que vocês veem isso? Qual que é o tamanho dessa oportunidade? Vou começar aqui. Fica à vontade, Rogério. Bom, eu acho que a oportunidade sempre teve aí, né? Acho que PMEs aí representam quase aí 30% do PIB, representam aí quase mais de 50% dos empregos gerados, mais de 99% de todas as empresas, então acho que a oportunidade sempre teve. A dificuldade era você acessar essas empresas, então você tinha que ter uma rede de agências, uma rede de gerentes, você tinha que ter quase que centenas aqui, talvez até milhares de analistas de crédito, pessoas processando toda essa quantidade de dados. Então, acho que o mercado sempre teve. O que mudou foi justamente que a digitalização hoje permitiu que você acesse essa empresa, que era já um mercado que você gostaria de estar, mas você não estava porque você não tinha escala, você não tinha um custo acessível para atender ele, você não tinha como ter informação confiável dele para você ter um crédito assertivo. Então, acho que o que mudou hoje foi com o nível de digitalização que o banco está e com o nível de informação que você consegue ao mercado, você consegue acessar esse mercado e prover um serviço, um crédito com uma excelente qualidade, com um custo adequado e de alguma forma atender a expectativa do cliente. Então, acho que mudou foi isso. O mercado sempre teve aí, o mercado é excelente, acho que não tenho dúvida que o mercado é gigantesco e acho que tem espaço para todo mundo. Então, acho que o que mudou foi esse. E internamente no banco a gente tem investido muito hoje, a gente saiu de quase que zero, né? Acho que a carteira de crédito do banco o corporate já é atendido aqui há décadas, como eu falei, mas essa iniciativa de PME mais forte, a gente criou há menos de 3 anos atrás, e hoje essa carteira de PME representa 15% do portfólio total do banco, que tem crescido também, e provavelmente a participação de PME deve aumentar nos próximos anos. Então é um segmento que a gente acredita bastante, tem investido muito para servi-lo, e espero que o espaço só aumente. Exatamente, eu acho que o Rogério explicou muito bem, mas o que a gente vê também é uma questão de evolução comportamental, né? Então, assim, além do acesso, essa digitalização das transações facilita muito, né? Então, quando você ia no passado lá, você tinha os comércios de esquina, onde normalmente se pagava em dinheiro, os estabelecimentos que se pagavam em cheque, então isso tudo foi diminuindo, e com a diminuição dessa transação financeira que necessitava dessa capilaridade das agências, isso aí vai naturalmente migrando para essa estrutura digital e facilitando a entrada desses novos players, sejam bancos digitais, sejam fintechs. Então, acho que é muito, muito nesse caminho, é a questão também de maturidade aí, da população e da parte financeira, né, dos serviços financeiros. Muito legal, a gente está chegando aqui ao final, a gente tem 5 minutinhos, eu vou girar a roda aí para vocês fazerem as considerações finais, aí passar um recado final, começar pelo Paulo, aí eu giro e vocês, enfim, façam aí o recado final, para onde caminha aí a experiência do cliente B2B. Acho que você está no mudo, Paulo. Sim, eu tinha colocado em mute. Eu gostaria de agradecer aí ao Rogério, ao Breno e a você por essa oportunidade. Eu acho que foi uma conversa muito interessante. E eu vejo, assim, o caminho da experiência do cliente
é um caminho sem volta, gente, é fundamental para as empresas, e eu acho que ele passa por cada vez mais usar a tecnologia, uma tecnologia assertiva, uma tecnologia inteligente, que ajude a melhorar os processos, que a gente seja muito mais eficiente. E eu acho que a gente está no caminho certo, e eu realmente bastante otimista com esse futuro do mercado financeiro, principalmente aí no B2B. Hoje, realmente, você vê uma preocupação muito grande com small e medium business, coisas que a gente não via tanto hoje no passado, e a tecnologia também está ajudando eles a ter mais acesso. E eu acho que o Rogério fez um comentário aí que é muito interessante, né? Porque, assim, essa pessoa, ele não entende de tecnologia, ele está preocupado com o negócio dele, ele não quer perder tempo e resolver os problemas financeiros dele, ele quer que você use a tecnologia e resolva o problema dele da maneira mais rápida possível, sem fricção, que seja tudo muito fácil para ele e tranquilo. Então, eu acho que o que ele não sabe é todo o trabalho regulatório, todo o trabalho que vocês têm que fazer por trás para poder oferecer para ele esses serviços. Mas ele realmente nunca vai estar preocupado com isso. É a nossa preocupação, nós como provedores de tecnologia e vocês como provedores do serviço, de fazer uso dela e dar a eles aí o melhor caminho, e eu acho que isso vai ser a fidelização. A competição vai ser muito intensa, mas quem entender melhor as necessidades do cliente, resolver as dores dele com as melhores soluções, é que vai crescer cada vez mais rápido. Muito bom. Exato. Breno, Stallone? Não, de novo, aqui em nome do BS2, queria te agradecer, Danilo, Paulo, Stallone também. A oportunidade de estar aqui nesse painel, acho que foi sensacional poder discutir isso, acho que um tempo a gente discute muito internamente, a gente vê aqui que todas as instituições todas estão bastante preocupadas com isso, aí é bom para o mercado em geral, né, e eu queria aproveitar e reforçar o convite aí a todos que estão nos escutando para poder conhecer a plataforma do BS2 Empresas, né, e ressaltar que hoje, assim, o BS2 está se posicionando no mercado como um banco voltado para os PMEs, 100% focado. Isso aí traz para a gente uma possibilidade muito interessante. Hoje a gente já está com uma série, acredito com uma suite bem completa de produtos, e aí sempre aumentando, entendendo melhor como que essa base está se comportando e trazendo novas soluções. Bom, do meu lado aqui agradecer a Finsádias, agradecer os colegas, acho que super produtivo o painel, acho que é um tema super importante. Eu acho que, de novo, acho que é um caminho sem volta. Essa parte de tecnologia, não vejo nenhum retrocesso, muito pelo contrário. Eu acho que a revolução que a gente vai passar nos últimos 2 anos é maior do que a gente passou nos últimos 20, em termos de melhores serviços, melhores soluções às PMEs. E nós aqui do BTG estamos investindo bastante para fortalecer a nossa presença nesse segmento. Como eu falei, uma presença que era quase que incipiente há 3 anos atrás. Hoje já representa mais de 15% da carteira de crédito, e não tenho dúvida que esse número deve crescer nos próximos anos. Então, acho que estamos aqui de portas abertas aí para oferecer os melhores produtos e serviços para esse segmento, e, de novo, que é um segmento, talvez o mais importante na economia, mais gerador de emprego, o que representa uma parcela relevante do PIB. Então, não pode nunca não ser bem atendido, pelo contrário, tem que ser muito bem atendido, é o que a gente acredita. Muito legal, muito bom, assim, foi ótimo. Eu quero agradecer vocês aí pelo tempo, pela participação, enfim, acho que tem pano para manga para a gente discutir muito mais temas aí ao longo do tempo, né, e aqui eu, como jornalista, vou continuar acompanhando aí o BTG, o BS2, a Fenergo, trazendo aí as novidades, né, estou sempre aí acompanhando as movimentações, e obrigado aí, Stallone, Breno, Paulo, pelo tempo, e a todos que acompanharam aí até agora, foi muito bom. Obrigado a todos aí. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, até mais. Obrigado. Até logo, Rogério. Até logo, Breno. Obrigado a todos.